Ser sábio, ser sábia, é ter a humildade para ouvir o conselho de quem pode te aconselhar. Quando você não tem a humildade de pedir conselhos, você é uma pessoa orgulhosa, você não vai avançar. Porque o destino dos insensatos, dos impuros, não é bom. Olá, Flecha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. E eu estou começando hoje uma nova série. Eu peguei o livro de Provérbios, li e reli. O livro de Provérbios, ele é o livro da sabedoria. Ali estão conselhos que você vai usar na sua vida todos os dias da sua vida. Só que dessa vez eu fiz uma leitura diferente. Eu procurei somente os versículos que têm a ver com comunicação. O livro de Provérbios é cheio de citações a boca, língua, palavra, mensagem, mensageiro, conselhos. A comunicação é quando a gente entrega uma mensagem, alguém entende. Nós também podemos ser o receptor da mensagem. Alguém entrega a mensagem e nós entendemos. Então a comunicação, ela se dá nesses dois pontos, emissor e receptor. E o livro de Provérbios tem 112 versículos que falam sobre isso. Eu peguei, estudei esses versículos e preparei uma série, Comunique com Sabedoria. Você vai acompanhar os episódios e você vai aprender como ser sábio ao falar. Durante essa série, você vai receber muita instrução para ter discernimento na hora de comunicar, para saber exatamente o que você precisa fazer e, principalmente, o que você nunca mais pode fazer. Eu quero começar trazendo para você um versículo que nos outros episódios, nos próximos episódios, eu vou entregar sempre no final, que é o conselho que vale mais que ouro em pó, e todos eles são retirados do livro de Provérbios, porque essa série aqui é baseada no livro de Provérbios. Ao todo, Provérbios tem 112 versículos que falam de comunicação. E o conselho que vale mais que ouro em pó, que eu vou te entregar hoje e agora, no início do episódio, porque eu quero que você entenda por onde nós vamos caminhar durante esses episódios do Comunique com Sabedoria aqui no Pode Comunicar. O versículo é Provérbios 12, 1. Diz assim: para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. Aqui está na versão da NVT. Na King James diz assim: toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. Por que eu estou trazendo para você esse versículo como um conselho que vale mais que ouro em pó? Porque aqui nós vamos aprender algo que vai transformar a sua forma de se comunicar e de se comportar. Se você seguir à risca o que está no livro de Provérbios e que eu estou trazendo para você aqui, detalhado, mastigado, explicado, você vai começar a notar a diferença na forma como as pessoas te veem. Você vai perceber que elas vão querer te ouvir mais, porque você vai se tornar uma pessoa que comunica com sabedoria. No mundo de hoje, nós estamos precisando de pessoas assim, de flechas, que têm direção, que sabem para onde estão indo, que têm um alvo, que inspiram as pessoas no meio do caminho. Eu tenho certeza que você é uma flecha, você tem uma mensagem e vai aprender muito. Vamos lá. Para aprender é preciso amar a disciplina. Sabe o que pode ser a disciplina no nosso caso? Você se disciplinar para ouvir esse episódio e os próximos. Aconteça o que acontecer, guarde um espaço na sua agenda para você ouvir o que eu estou trazendo aqui. Não por causa de mim, porque o conteúdo que está aqui não vem de mim. Ele está no livro de Provérbios, está na Bíblia, está no livro da sabedoria, está na fonte de água viva. E eu peguei esses conselhos, essas dicas que estão em Provérbios para que você se torne um comunicador agradável, que as pessoas queiram te ouvir, que as pessoas queiram te seguir, que as pessoas queiram compartilhar o seu conteúdo. Então, ame a disciplina. Você precisa amar a disciplina para aprender. É o que diz o livro de Provérbios. Você precisa ter um compromisso de estar estudando, buscando conhecimento, avançando. E tudo isso exige disciplina.
E a segunda parte desse versículo é muito importante. Diz assim: é estupidez odiar a repreensão. Repreensão é quando algo chama a sua atenção. Quando alguém quer te corrigir, ela está te repreendendo. Falou, ó, não faça isso, não seja desse jeito. E por que eu trouxe isso para cá? Porque ao ler o livro de Provérbios e reler nesses dias que passaram, eu fui repreendido por alguns desses versículos, que foram escritos há mais de 3.000 anos, pelo rei Salomão, que é o homem mais sábio que já passou pela terra. Eu notei comportamentos que eu não posso ter nunca mais. Eu notei pensamentos que eu preciso extinguir da minha vida. Então eu fui repreendido pela palavra de Deus durante o processo de criação dessa série. E eu tenho certeza, o mesmo vai acontecer com você. É estupidez odiar a repreensão, ou seja, quando eu falar um versículo e esse versículo confrontar quem você é, o que você faz, o que você pensa, você estará sendo repreendido por esse versículo. Se você descartar, falar, não quero saber disso, é o mesmo que odiar a repreensão. Agora, se a sua atitude for contrária, se você ouvir com ouvidos atentos e falar, vou começar a colocar isso em prática porque faz sentido na minha vida, aí você está amando a disciplina, amando a repreensão e vai começar a se tornar um tipo de pessoa que é muito citada no livro de Provérbios, que é o sábio. A pessoa que tem sabedoria ama a repreensão. E durante essa série eu vou te mostrar isso com muitos detalhes. Nesse primeiro episódio, eu quero falar sobre esses dois tipos de pessoas que Provérbios cita o tempo inteiro. Praticamente, Salomão e outros autores de Provérbios, eles separam as pessoas em... São dois grupos. Num grupo tem os justos, os sensatos, os sábios e os prudentes. No outro grupo estão os perversos, os insensatos e os ímpios. É muito importante a gente entender a diferença e exatamente o que cada um faz e por que eles são chamados assim e qual a consequência de ser assim. Por que eu devo ser sensato? Por que eu não posso ser insensato? Qual é o destino final do puro de coração e do impuro? Esse primeiro episódio, eu vou lançar essa base para que você possa percorrer todos os outros episódios da série Comunique com Sabedoria, entendendo perfeitamente o que está sendo dito, porque assim você vai estar aprendendo, vai aplicar no seu dia a dia e vai começar a fazer ainda mais diferença no meio que você vive. Então vamos lá. Como eles agem? Eu separei 3 tópicos aqui. O primeiro é como eles agem. O segundo é o que acontece com eles. O que acontece com o sábio e com o insensato. Como eles agem e o que Deus acha deles. Aqui eu vou ler para vocês os versículos que estão na versão NVT, que é a nova versão transformadora. No capítulo 12, versículo 16, diz assim: o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Você conhece alguém que o tempo inteiro está irritado? O tempo inteiro está reclamando de alguma coisa, está reclamando de alguém? Que basta que algo aconteça para essa pessoa se enfurecer? Segundo a Bíblia, essa pessoa é uma pessoa insensata. Mas quem ignora as ofensas é sábio. Sabe o que é ignorar a ofensa? É alguém te xingar, é alguém pisar no seu pé, é alguém fazer algo contra você e você simplesmente fingir que isso não aconteceu. É você não levar isso para o coração. E sabe por que isso é sabedoria? Porque se você se importar com as ofensas que jogam contra você, você começa a ficar pensando no troco que você vai dar. E aí você perde tempo. Pior, você pode ir lá e se vingar. E aí você está errando assim como aquela pessoa errou. O sábio ignora a ofensa. Eu sei que é muito difícil, porque é muito ruim você sofrer uma injustiça, alguém virar para você, te xingar, te maltratar, não ser grato como você foi com aquela pessoa. Tudo isso nos ofende. Um jeito que alguém fala com a gente nos ofende, mas é sabedoria ignorar as ofensas. Sábio ignora a ofensa. Segundo versículo, o prudente sabe para onde vai,
mas os insensatos enganam a si mesmo. Provérbios 14, 8. Ou seja, o prudente, o sábio, o sensato tem direção, sabe para onde está indo. Como eu digo, você é uma flecha, você tem direção, então você é uma pessoa prudente. Você não fica perdido em pensamento, fazendo um plano atrás do outro e nunca sai do lugar, porque quem age assim é insensato. Terceiro versículo, Provérbios 21, 10. O perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo. Gente, com essas dicas que estão em Provérbios, você consegue identificar as pessoas que não podem andar mais do seu lado a partir de hoje. Pessoas que estão planejando o mal. Pessoas que estão perdidas, não sabem para onde vai. Pessoas que não querem um bem, que não têm compaixão do próximo. E a gente vê isso, olha, comunicação. Tudo que a gente fala comunica quem a gente é. Já viu alguém que vira e fala assim, bem feito, tinha que acontecer isso mesmo com ele. Tá aqui, ó, o perverso deseja o mal. Ele está provando o mal que aconteceu, ou pior, você certamente já ouviu, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, tem que morrer. Isso aí não tem jeito não. Ele tem que morrer. Desejam a morte de alguém, desejam o mal. A Bíblia chama essas pessoas de perversas. E você, que é uma flecha, que tem uma mensagem, que vai influenciar as pessoas na direção correta, não pode ser como essas pessoas. Vocês precisam ter compaixão do próximo e nunca desejar o mal de alguém. Ah, Daniel, mas essa pessoa me fez muito mal. Você está falando, mas você não conhece a minha história. Eu não conheço só a sua história, mas Jesus conhece. Deus conhece a sua história. E o que está escrito aqui vale para todo mundo. O perverso deseja o mal. Então, se você, em algum momento da sua vida, já desejou o mal a alguém, não tem problema nenhum em você reconhecer isso para você mesmo. Eu já desejei o mal para alguém. Mas, graças a Deus, o meu coração foi sendo moldado. Foi sendo moldado de acordo com a palavra. E hoje eu não tenho velhas atitudes. Lembra que no início do episódio eu falei sobre repreensão? É estupidez odiar a repreensão? A repreensão já está chegando aqui, ó. Esse terceiro versículo que eu citei. Se você tem no seu coração o desejo contra alguém, livre-se disso agora. Faça uma oração, peça para o Espírito Santo te guiar para outra direção e tirar esse sentimento ruim. Porque ser perverso é ser tolo. Logo, é não ser sábio. E você precisa ser uma pessoa sábia, porque tem muita gente do seu lado que tem que ouvir aquilo que você tem para dizer. E você precisa comunicar tudo isso com sabedoria. Vou aqui para o quarto versículo que eu selecionei. Provérbios 21, versículo 26. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Isso aqui é fácil de você ver no seu dia a dia. Tem alguém que está sempre entregando algo, dividindo. Ah, eu tenho um refrigerante aqui, toma metade. Eu tenho um suco, toma metade. Você está sem nada. Ah, eu tenho 2 casacos em casa, toma um. Esse é o justo. E o perverso? Está sempre cobiçando, olhando para o outro falando, ah, eu queria ter aquela roupa, eu queria ter aquele carro, ah, eu queria ter o marido dela. A repreensão está aqui, a sabedoria também. Apegue-se para que você tenha entendimento e faça a diferença. Mais um versículo, Provérbios 12, 23. O sábio, esse aqui é muito bom. O sábio não se gaba do seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos a sua insensatez. Então, se você está de frente para alguém que vive se glorificando por conta dos seus resultados, ah, porque eu consigo isso, ah, porque eu tenho isso, ah, porque eu fiz aquilo, ah, porque as pessoas me amam, essa pessoa não é uma pessoa sábia. Ela é uma pessoa insensata, ela é tola, ela mostra a todos a sua insensatez. O livro de Provérbios, que está no livro da vida, que é o livro da sabedoria, está deixando claro que a pessoa que se gaba do que tem, se gaba do conhecimento, é uma pessoa tola. Último versículo para fechar essa primeira parte. Provérbios 13, versículo 10, diz assim, o orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. Olha que maravilha de versículo. O orgulho traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. Os que aceitam conselhos são sábios. Gente, a pessoa orgulhosa, ela é tão cheia de si que ela não tem a humildade suficiente para ouvir um conselho.
Ela fala, eu tô certo, é do meu jeito, eu nasci assim, eu não vou mudar. E ela vai em frente, errando, quebrando a cara. Aí avança um pouquinho, erra de novo, quebra a cara. Como que a Bíblia chama ela? Insensato. O orgulho só traz conflitos. Quando você não tem a humildade de pedir conselhos, você é uma pessoa orgulhosa, você não vai avançar. Porque o destino dos insensatos, dos impuros, não é bom. Sabedoria, ser sábio, ser sábia, é ter a humildade para ouvir o conselho de quem pode te aconselhar. E agora eu quero deixar também bem claro, eu vou falar isso no próximo episódio, que é sobre conselhos. Você tem que ouvir conselhos de pessoas que te amam e de pessoas que têm conhecimento técnico do que você está fazendo e uma relação sentimental e emocional com você. Algumas pessoas vão te aconselhar porque elas amam a sua vida e querem o seu bem, outras porque elas querem o melhor para o seu projeto, para a sua mensagem. Então um conselho técnico e um conselho de quem te ama são fundamentais para você seguir na caminhada e adiante. Agora vamos lá, o que acontece com o justo, o que acontece com o insensato? Provérbios 11:19 começa a nos elucidar. Diz assim, o justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. Provérbios 11:21, o perverso certamente será castigado, mas os justos serão poupados. 12:7, os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. Então olha só, o livro de Provérbios traz instruções e nos aponta o final dessas pessoas. O justo, o ímpio, o perverso, o sábio. Quando você decide ser de um lado, você está decidindo o seu final. Quando você decide para o outro lado, você está decidindo um final pior. Está aqui, está na Bíblia, é verdade, está dando certo há milênios, porque tem 3.000 anos que isso aqui foi escrito. Eu não conheço história diferente que possa negar o que está escrito aqui. Vou continuar lendo para você. Provérbios 12:8. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. Você que é um comunicador, uma comunicadora, você que é uma flecha, você quer receber elogios. Você pode até falar para mim assim, Daniel, mas eu não sou tão orgulhoso assim. Tudo bem, mas quando a gente faz algo que é bom, isso gera elogio. E quem recebe elogio? O sensato. A pessoa que age com sabedoria. Ao final desse episódio, dos próximos, ao final dessa série, você vai ter adquirido a sabedoria necessária, que é a sabedoria eterna, para comunicar aquilo que você tem para comunicar com excelência e se tornar uma pessoa sábia e sensata. Vamos lá, Provérbios 24:16. Isso aqui é muito bom. Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar, mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Olha aqui, quando você opta em ser uma pessoa sábia, uma pessoa justa, e durante a série você vai aprender isso com detalhes, você tem uma promessa de Deus, dizendo que ainda que você tropece 7 vezes, ele está exagerando no número para dizer, ainda que você caia muitas vezes, ainda que você erre muitas vezes, você vai se levantar, porque você é justo, o erro é passageiro. O perverso, o ímpio, é aquela pessoa que está insistindo no erro, que está fazendo errado porque acha que é bom mesmo. Essa pessoa não se levanta, mas o justo sempre vai se levantar. Mais um versículo, Provérbios 28:1. Os perversos fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é valente como um leão. Já viu aquelas pessoas com mania de perseguição, que estão sempre assustadas, sempre acham que estão devendo, que não posso ficar aqui muito tempo, porque senão fulano vem falar comigo, está sempre fugindo. É uma pessoa insensata, uma pessoa perversa. Mas os justos são valentes como um leão. E o que Deus acha dessas pessoas? Esse é o último ponto aqui. O que Deus acha dessas pessoas? Está em Provérbios 11:20. Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor. Os perversos são detestáveis para Deus. E o contrário é que Deus ama os puros de coração. Deus ama aquelas pessoas que não falam mentiras, que comunicam a verdade, que não enganam, que não falam mal dos outros.
Deus ama essas pessoas. Deus ama os sábios. Deus ama os sensatos. Deus ama os puros de coração e Ele detesta quem é diferente disso. Nos próximos episódios, os versículos vão continuar falando sobre o justo, sobre o ímpio. E agora você já sabe qual é a diferença, o que cada um faz. Agora você já sabe como identificá-los. E para encaminhar aqui o final do nosso episódio, que está abrindo a série Comunique com Sabedoria, eu fiz um resumão desses versículos que eu li. Para você guardar isso na sua cabeça, não se esquecer quem é o insensato e quem é o justo. O insensato está sempre com raiva de alguém. No seu trabalho, na faculdade, na escola, até mesmo na sua igreja. Se você tem aquela pessoa que você vê que está sempre com raiva, sempre gritando, sempre se enfurecendo, essa pessoa é uma pessoa insensata. E no livro de Provérbios tem várias dicas de como nós temos que lidar com esse tipo de gente. Você vai acompanhar os próximos episódios e você vai descobrir. O insensato está sempre mudando de planos e acaba ficando sem direção. Ele não sabe para onde ele vai. Ele está sempre buscando algo. Eu vou aqui, fazendo apostas. Agora eu vou tentar isso, agora eu vou tentar aquilo. Olha só, isso aqui não tem nada a ver com o empreendedor que cria um plano, faz uma aposta, fala, aqui é o caminho. Estudou, fala, eu vou por esse caminho. Ele tem um plano. O insensato não tem. O insensato está confuso. Ele está copiando os outros. Ele está tentando, de algum jeito, chegar onde ele quer, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele nunca se planejou para chegar onde ele quer. Ele simplesmente vai vivendo. Vai vivendo. E ele se torna um insensato. O insensato deseja o mal para os outros. Então, quando você escutar alguém falando, bem feito, tinha que morrer mesmo, esse aí tem que ir para a vala, é uma pessoa insensata segundo a Bíblia, tá? Não é segundo Daniel Brunet, não. É segundo a Bíblia, segundo o livro de Provérbios. Outro ponto, o insensato cobiça o que é do outro, está sempre de olho, sempre invejando, sempre querendo aquilo que não é dele. Ou pior, desejando que o outro não tenha só porque ele não pode ter. Esse é um insensato. E essas pessoas têm que andar longe de você, e você tem que andar longe delas. Por fim, o insensato é aquele que gosta de se exibir. Aquela pessoa que está sempre contando vantagem, sempre dizendo que tem, sempre querendo tirar uma onda em cima dos outros, né? É uma pessoa insensata. É um ímpio. É alguém que não tem sabedoria. Não seja essa pessoa. Aliás, eu te peço, se você gostou do conteúdo até aqui, compartilhe o link. Vamos fazer essa mensagem do bem alcançar mais e mais pessoas. Vamos começar uma onda de transformação para que mais e mais pessoas possam receber esse conteúdo puro, simples e transformador. Agora vamos ao justo. Quem é o justo, Daniel? Eu quero ser um justo. Como que eu faço? O justo ignora as ofensas. Ignora as ofensas. Se alguém te xingar, não der o que você está querendo, o que você estava esperando, o que você considera que é merecedor, não deixe se ofender. Não leve isso para o seu coração. Siga adiante. A justiça pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. O justo sabe para onde está indo. O justo tem uma direção. Quando eu comecei a minha comunicação digital, quando eu comecei o podcast, a Comunicando com Propósito, o Histórias que Transformam, eu fiz um plano. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu tenho metas para bater. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer. É lógico que durante o caminho você vai ajustando, você vai aprendendo coisas novas, você vai melhorando, você vai aperfeiçoando a sua forma de trabalhar e de atuar. É lógico, mas eu tenho um plano. O justo, o sábio, sabe para onde está indo. Outro ponto, tem compaixão pelas pessoas. Tem compaixão pelas pessoas. De alguma forma, nós temos que nos importar com as pessoas à nossa volta. Tem gente que vai fazer doação, tem gente que vai entregar cesta básica, tem gente que vai doar roupa, tem gente que vai ajudar financeiramente uma instituição que ajuda pessoas que estão em situação pior do que a nossa. Compaixão, se importar, sentir o que o outro está sentindo, ir lá, de alguma forma, ajudar. O livro de Provérbios é cheio de instruções nesse sentido. O sábio tem compaixão pelas pessoas. O sábio não se gaba. Ele não, eu sou bonzão. A pessoa vira e fala,
Parabéns, ficou muito bom o que você fez. Aí a pessoa fala, eu sei. O sábio não se gaba, o insensato se gaba. E aí, preste atenção, porque existe um pensamento errado que a gente pensa assim, o justo, então o justo é sempre o rico, o bem-sucedido, o poderoso. Nem sempre, nem sempre. Para você alcançar essa prosperidade, você precisa cumprir outros pontos, outros princípios. É muito provável, e acontece muito, é recorrente, você ter um insensato, um ímpio, muito bem-sucedido no trabalho. Mas isso não quer dizer que ele é feliz. Porque só os justos, os puros de coração, as pessoas que estão cumprindo o propósito delas, é que são felizes, é que têm a plena felicidade. Então, o injusto, o insensato, o perverso, ele pode se gabar de algo que tem, de algo que aprendeu. Ele pode. Só que isso deixa claro quem ele é. Agora, o justo jamais vai fazer isso, porque ele é sábio. Ele sabe como agir. Ele não é insensato. E por último, o justo não é orgulhoso e aceita conselhos. É fundamental que a gente ouça conselhos de pessoas que sabem mais do que a gente, de pessoas que dominam aquilo que a gente está querendo aprender, de pessoas que já chegaram lá na frente, onde a gente quer chegar um dia. Pessoas que são nossas amigas, que nos amam, pessoas que têm conhecimento técnico daquilo que a gente está fazendo. Eu, por exemplo, fui escrever meu livro, o Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores. Com quem eu me aconselhei? Me aconselhei com meu irmão, com meu pai, com meus irmãos, com meu pai, pessoas que me amam. E também me aconselhei com técnicos. Gente que já escreveu o livro, gente que entende de design, gente que entende de português, gente que entende de lançamento de livro. São técnicos no assunto que eu quero começar a tocar. Ouça conselhos. Nunca ache que você sabe tudo. Nunca ache que você, não, agora eu não preciso de ninguém porque tá dando resultado aquilo que eu fiz, eu sou bonzão, eu sou... Não, perde isso, porque isso aí é ser insensato, isso aí é ser perverso. E eu vou finalizar com um conselho que vale mais que ouro em pó. O conselho que eu abri esse episódio, que está em Provérbios 12:1. Diz assim, para aprender é preciso amar a disciplina. Para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. Para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. É estupidez dizer não para quem quer te corrigir, para quem quer te colocar no caminho certo. Se você continuar errando, se você continuar no caminho errado, você não vai chegar onde você quer. Então, ame a disciplina e ame a repreensão, porque fazendo isso você está agindo como uma pessoa sábia. Fazendo isso você vai ter o conhecimento, o entendimento, o discernimento que você precisa para entregar uma mensagem que vai alcançar o coração de muita gente. Esse é o nosso primeiro episódio da série Comunique com Sabedoria. A gente volta na semana que vem com mais um episódio. Eu vou falar sobre conselhos. Eu peguei os versículos que falam de conselhos e preparei um episódio especial para você saber exatamente aquilo que você precisa fazer. A gente se vê em breve. Eu desejo a você saúde e paz.